chat de vocês, mas tudo que vocês escrevem no chat, depois eu recebo pelo Meet, eles mandam para mim, ok? Então, nós vamos falar na aula de hoje de um assunto que é bem teórico, envolve muito poucos cálculos, quase nada. Onde vai ter cálculo é quando eu falar em fluxo de calor, tá bom? Nós vamos falar em 3 formas de propagação de calor. Então, coloquem aí no caderno de vocês o título: propagação de calor e fluxo de calor. Na data de hoje, que é dia 29. Quais são as 3 formas de propagação de calor que nós vamos falar? Condução é a primeira. Opa! Condução é a primeira. Ah, ele está mudando ao invés de escrever, que coisa. Condução, convecção e irradiação. A condução é o processo no qual o calor se propaga principalmente nos sólidos. Então, aqui tem uma figura mostrando uma pessoa com as mãos sobre uma fogueira, do lado esquerdo, uma pessoa aqui com as mãos do lado direito, e um cara segurando uma barrinha que está sendo aquecida aqui pela chama dessa fogueira. Ao colocar essa barra próximo à chama da fogueira, a extremidade da esquerda recebe energia primeiro, ela aquece. Essa energia vai passando de molécula para molécula até atingir a mão da pessoa. Por isso que ela está aqui usando uma luva. A convecção, que é o segundo processo, daqui a pouquinho tem tudo isso anotadinho para vocês. A convecção, que é o segundo que aparece aqui, onde o carinha está com a mãozinha em cima da fogueira, ela é um processo característico dos fluidos. A convecção, ela não acontece em sólidos. Ela acontece apenas nos líquidos e em recipiente que contém gás. A irradiação, que é o que está aqui do lado direito, depois eu falo mais ainda da convecção, tá? A irradiação que aparece aqui na mãozinha do lado direito, ela é um processo que não depende de nenhum meio material para ocorrer. Por quê? Porque a irradiação é um processo de propagação de calor que acontece através de ondas. Que a gente pode chamar de ondas também de ondas de calor. Tá? E isso acontece, inclusive, na ausência de matéria, essas ondas se propagam. Elas são ondas eletromagnéticas, que se propagam no vácuo. Onde a gente comprova que isso aí existe? Na existência do sol, lâmpadas, tá? Aqui a fogueira. Eu não preciso entrar em contato, minha mão, com o fogo para eu aquecer a minha mão. Existe uma irradiação saindo dos corpos. Todos os corpos irradiam calor, tá? Aqui, nesse slide, eu tenho aqui uma simulaçãozinha, um GIF, da condução de calor. Vejam, o bico de Bunsen está aqui do lado esquerdo, com uma chama azul, onde eu tenho, representado por bolinhas, as partículas. Essas partículas, elas têm agitação. Ter agitação, quanto mais agitada, mais temperatura elas têm. Aí, o que eu sei? Eu sei que essas bolinhas, elas começam a colidir aqui uma com as outras. E nessa colisão, existe transferência de energia. Então, a energia vai indo de uma para a outra. Não precisa nem colidir, de fato, porque essas partículas, se vocês olharem na figura aqui da direita, o que a gente sabe? Que em volta delas existe um campo elétrico. Tá? Vocês já ouviram falar em campo elétrico. E campos elétricos, eles interagem entre si. Então, se eu torno uma partícula mais agitada, ela se aproxima da partícula que está do lado. Ao se aproximar, a distância delas diminui. A distância delas diminuindo, a força elétrica entre elas aumenta. E aí passa a existir uma força de repulsão muito grande entre elas, e essa repulsão faz com que uma vá se aproximando da que está do lado, ao se aproximar, repele, vai tentar se afastar de novo, e essa agitação vai indo de molécula para molécula, da parte mais próxima à chama, que é onde a temperatura está maior, para a parte mais fria, onde eu não tenho quase agitação nenhuma, que está representado em azul, tá?
No processo dessa condução de calor, por que ele é característico dos sólidos? Tá? Os líquidos, essas moléculas, elas mudam de lugar facilmente, porque a estrutura molecular é outra. Tá? Elas não têm uma ligação elétrica muito intensa entre elas. E aí eu consigo um deslocamento bem grande dessas partículas. A condução, ela não pode acontecer no vácuo. Por que a condução não pode acontecer no vácuo? Porque eu preciso ter moléculas para transmitir esse calor. Deixa eu só ver se eu consigo aqui habilitar a edição, que é para poder escrever nesse PowerPoint, senão ele não deixa eu rabiscar. E eu quero rabiscar o PowerPoint. Tá bom? Vamos ver se agora eu consigo rabiscar. Agora sim. Então, fiquem atentos que, próximo à chama, a temperatura é alta, eu vou chamar de T1. Longe da chama, eu tenho uma temperatura T2. Para ter condução de calor, precisa ter diferença de temperatura. Se não tiver diferença de temperatura entre uma extremidade e outra, não existe condução de calor. E aí anotem no caderno de vocês que ele é um processo característico de corpos sólidos. Não ocorre no vácuo, que é a ausência de partículas. Então, ó, não ocorre no vácuo. Quando vocês vão fazer alguma coisa na cozinha, por exemplo, a primeira coisa que vocês colocam é uma panela no fogo, né? Vamos supor que você vai fazer um macarrão. Você coloca a panela no fogo, aí você tem a chama. O que acontece? A base da panela, ela aquece primeiro. Por que a base da panela aquece primeiro? Porque é ela que está recebendo o calor primeiro. Por condução, esse calor é transmitido para as laterais da panela. E aí a panela inteira começa a aquecer por condução. Ela dilata? Sim, ela dilata, assunto da aula passada. Essa panela tem um cabo, consequência, o calor também é transmitido por condução para esse cabo. Para que você não queime a sua mão, existe aqui em volta desse cabo um produto que é isolante térmico. Se não tiver, você vai segurar um pano, você vai segurar, vai estar com uma luva para poder mexer. Se dentro dessa panela, você coloca leite condensado, você coloca chocolate, você coloca um pouquinho de margarina, você vai fazer brigadeiro, tá? E aí, para você fazer brigadeiro, você vai usar uma colher e você tem que ficar mexendo isso aqui o tempo todo, tá? Ficar mudando essas partículas de posição, porque senão as partículas que estão aqui embaixo, elas recebem calor primeiro, elas ficam muito agitadas, e aí o brigadeiro queima. Você não pode mexer com qualquer colher, e aí as avós, o pessoal mais antigo, usava colher de pau, colher de madeira. Não é recomendado, porque não é muito higiênico na hora da limpeza, tá? O ideal é usar uma colher que tenha um cabo de plástico, um cabo que seja isolante, na hora que você for fazer o brigadeiro, para você não queimar a sua mão. Então, a condução é um processo que ela existe em todos os sólidos. A nossa casa transmite calor por condução. Nós transmitimos calor por condução, para as roupas que estão em contato com o nosso corpo. Nós temos materiais que são bons condutores e nós temos materiais que são péssimos condutores. Os bons condutores, eles são os metais. E aí, dentre eles, nós temos vários: bronze, aço, chumbo, cobre, ferro, prata. Cada um deles tem um coeficiente de dilatação, tá? Cada um deles expande de uma maneira diferente, e cada um deles tem o que nós chamamos de calor específico. Depois a gente vai falar mais sobre isso, tá? Sobre o coeficiente de dilatação, a gente já falou. Mas o calor específico, nós vamos falar em algumas aulas mais adiante, certo? E aí, eles conduzem energia de maneira diferente por causa da composição deles, tá?
Nós temos materiais que não são bons condutores de calor. Por condução, isolante, o vácuo. O vácuo é a ausência de partícula, então não propaga calor por condução. Ar seco também não é um bom condutor. Madeira, vidro, isopor. A gente costumava levar isopor para a praia com latinhas dentro, cubos de gelo. Exatamente por quê? Porque o isopor não é um bom condutor de calor. Então, ele não deixa os raios solares entrarem. E aí, depois a gente fala até da garrafa térmica. Plástico é um péssimo condutor. Gelo é isolante. Tanto é que existem os iglus feitos de gelo, porque o gelo isola. Quem tem aquelas geladeiras que tem o refrigerador dentro, percebe que forma uma camada de gelo no refrigerador, se a geladeira não for frost free. E aí, qualquer coisa que você coloque aqui dentro, se tiver essa camada de gelo, ela não congela o alimento. Por que ela não congela? Porque o gelo é isolante. O gelo vai estar a 0 graus Celsius. Se o gelo está a 0, tudo que você colocar aqui dentro vai ficar a 0 graus Celsius também. E às vezes você precisa das coisas numa temperatura mais baixa. Por isso que é importante aí nós descongelarmos o refrigerador, tá? Convecção de calor é um outro processo de propagação de calor que nós vamos falar. Ele é um processo característico dos líquidos ou dos fluidos. Por quê? Porque nos líquidos e nos fluidos vai ocorrer umas correntes de convecção. O que significa isso? Aqui do lado direito, eu tenho um GIF que mostra o que acontece com uma representação gráfica com o líquido dentro desse recipiente. Aqueci a base aqueceu o vidro, tudo isso foi aquecido. Aqui por irradiação, aqui por condução e aqui no vidro também por condução, tá? Tem condução no líquido também, mas é muito pouco. O que me interessa aqui é a convecção. O líquido que está na base, na parte de baixo, ele recebe calor primeiro. E a gente sabe que quando a gente fornece calor para um líquido, ao fornecer o calor, esse líquido expande, ele dilata. Então, se ele tinha um volume V, ele passa a ter um novo volume que é maior. Se o volume dele é maior, isso significa que a densidade dele muda. Lembra que densidade é massa sobre volume? Se o meu líquido expande, aumentando o volume, a densidade dele diminui. Se a densidade dele diminui, ele estando menos denso, ele sobe. O líquido que está aqui na superfície, ele ainda não recebeu calor, então ele ainda não expandiu o suficiente. Se ele não expandiu o suficiente, isso significa que o volume dele é pequeno. Se o volume dele é pequeno, a densidade dele vai ser grande. Se a densidade dele vai ser grande, ele vai descer. E aí se formam as correntes de convecção. A massa não muda, então ele não fica mais pesado e nem mais leve. O que ele fica é mais denso e menos denso. Então o líquido que está aqui embaixo fica com densidade menor, ok? E por que ele fica com densidade menor? Porque o volume aumenta. Se a densidade dele é menor, ele sobe. O líquido que está aqui em cima, ele tem densidade maior. Por que ele tem densidade maior? Porque o volume dele está menor. Consequência disso, ele desce e formam-se as correntes de convecção. Se vocês pensarem na geladeira que tem aí na casa de vocês, a geladeira que tem na casa de vocês tem prateleira. Para as prateleiras funcionarem, o ideal é essa geladeira estar vazia, tá? As geladeiras mais modernas são diferentes, elas não precisam estar vazias, mas as geladeiras mais antigas, para funcionar direito, tem que estar vazia, não pode colocar toalhinha, tinha as avós que colocavam toalhinhas ali nas prateleiras, não pode. O motor fica na parte de baixo, o freezer fica na parte de cima, o refrigerador fica na parte de cima. Por que tem toda essa estrutura a geladeira? A parte que está o motor, mais próxima do motor, onde ficam os legumes,
a temperatura é maior devido à proximidade do motor. O ar que está dentro da geladeira, portanto, está mais aquecido. Se ele está mais aquecido, isso significa que ele tem um volume maior, portanto, ele tem uma densidade menor. Esse ar sobe. Por isso que as prateleiras têm que estar vazias, para ele poder subir. Quando chega no refrigerador, o refrigerador retira calor. Essa é a função do refrigerador, retirar calor, para baixar a temperatura. Então, a temperatura aqui fica pequena. Consequência, o volume dele está pequeno. Consequência, a densidade está maior. Portanto, o ar frio desce. Chega aqui embaixo, ele esquenta de novo, ele sobe. Lá em cima, ele esfria, ele desce. E circula, tá? As geladeiras modernas, elas têm um compartimento aqui que troca o ar entre as prateleiras. As antigas não têm isso, precisa o ar circular. As antigas têm atrás delas uma espécie de radiador, que é parece um radiador mesmo de carro, que é quente, é uns ferros pretos, assim, todo translaçado, que as pessoas costumam pôr toalha para secar, tênis para secar quando chove demais, tá? É ele que é responsável por liberar o calor de dentro do refrigerador para fora, ok? Outras situações que a gente observa, convecção. Deixa eu apagar todos esses meus rabiscos aqui, que eu rabisquei bastante até. Outras situações que nós vamos observar a convecção, além desse recipiente aí com água, além da geladeira. Cachorrinho. Quando você vai no supermercado, você vê que tem freezers, que são horizontais e são abertos. Onde ficam os congelados? Eu não estou falando dos freezers verticais, porque esses são parecidos com a geladeira. Mas tem os freezers horizontais. Alguns deles nem tampados são, alguns deles são abertos, tem lugares que eles são abertos. E eu não preciso fechar eles. Por qual motivo? A temperatura aqui embaixo já é uma temperatura baixa, ok? O que significa que o volume aqui embaixo já é um volume pequeno do ar. Consequência, a densidade é grande. Se a densidade do ar que está aqui embaixo é grande, ele não vai subir. Para ele subir, a densidade dele precisa diminuir e formar as correntes de convecção. Então, eu não preciso fechar esses congeladores. Numa sala, o ar-condicionado tem que ser instalado na parte superior, tá? Por qual motivo? Aqui embaixo ficam as pessoas. Temperatura do corpo humano, 36, 37 graus Celsius. Então, aqui está cheio de ar quente. O ar quente sobe. O aparelho pega esse ar quente, resfria ele e manda ele de volta. Manda ele frio. Como ele está frio, a densidade dele é maior e ele desce. Se eu instalar um ar-condicionado aqui embaixo, eu congelo os pés das pessoas, tá? E elas vão sentir calor aqui na parte da cabeça e não vai ser muito útil, não. Então, tudo isso está relacionado com as correntes de convecção, ok? Aí o meu slide tem mais alguns exemplos disso para vocês, tá? Que exemplos que eu coloco aqui? Eu coloco a geladeira, eu coloco a chama de um fogão, de uma fogueira, uma panela na água, tudo isso são correntes de convecção. A irradiação, ela é o único que não precisa de um meio de propagação, né? Ela se propaga no vácuo. Todos os corpos que têm temperatura irradiam calor. Essa irradiação, ela acontece por meio de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são diferentes das ondas mecânicas. As ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar. As ondas eletromagnéticas não. Tá? Velocidade dessas ondas de calor, a mesma velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E aí esse calor vem como ondas de raios, que a gente chama de infravermelhos, ou ainda de radiações térmicas. Lembrando que aqui o único cálculo que eu vou fazer é na parte relacionada a fluxo de calor, tá? Que cálculos que nós vamos fazer em relação ao fluxo de calor? Vejam que aqui eu tenho uma outra simulação,
onde eu tenho uma chama acesa aqui do lado esquerdo, tá? Observem que eu tenho aqui as partículas vermelhinhas vibrando. Essa vibração vai indo de molécula para molécula até chegar na outra extremidade. Do que depende o fluxo de calor? Então, eu já disse para vocês que o fluxo de calor, ele depende da diferença de temperatura. Se as duas extremidades, a da esquerda e a da direita, estiverem com a mesma temperatura, o calor não vai se propagar, tá? Então, eu sei que essas temperaturas têm que ser diferentes. O fluxo de calor, eu vou representar por essa letrinha aqui, ó, que parece o vazio lá da matemática. Ele sempre ocorre da extremidade mais quente para a extremidade mais fria. Ele tem um sentido de propagação. Então, eu já sei que quanto maior for a diferença de temperatura entre as duas extremidades, mais rápido o calor vai de uma extremidade para outra. Existem duas maneiras de nós calcularmos o fluxo de calor. Uma delas é observando a quantidade de calor que atravessa uma superfície durante um certo intervalo de tempo, parecido com o que a gente chama de corrente elétrica, né? Corrente elétrica é um fluxo de elétrons por intervalo de tempo. Aqui para nós vai ser quantidade de calor por tempo, aí o T é minúsculo. Unidade do fluxo de calor, joule por segundo, calorias por segundos, joules por hora, calorias por hora. Essas são as unidades de calor e de tempo que a gente conhece. Outra maneira de calcular o fluxo de calor, eu levo em consideração a diferença de temperatura. Quanto maior a diferença de temperatura de um lado para o outro, maior o fluxo de calor. O que eu levo em consideração? Eu levo em consideração esse comprimento aqui, ó, na minha figura, aqui no meu slide, esse comprimento que tem essa barra, esse material que eu estou aquecendo. Quanto maior for o comprimento, mais tempo o calor demora para ir de um lado para o outro. Se for uma barra muito grande, eu vou aquecer um lado, o outro lado vai demorar muito para ficar quente. Então, quanto maior o comprimento, menor o fluxo de calor. Por isso, eu vou pôr o comprimento aqui embaixo, ó. Comprimento eu estou chamando de L. Quando eu aumento o L, o fluxo de calor diminui. Outra coisa na qual o fluxo de calor está relacionado. O fluxo de calor está relacionado com essa área aqui, ó, que está em contato com a chama, nesse meu slide. Quanto maior for a área de contato com a chama, mais moléculas eu estou aquecendo. Ó. Aqui eu estou aquecendo 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. Logo de cara. E aí essas 5 moléculas vão propagar bastante calor. Se a substância que eu estivesse aquecendo fosse uma molécula por vez, ia demorar bastante para o calor ir de uma extremidade para outra. Imagine você em pé, do lado de uma parede, querendo transferir calor para a parede. Aí você vai lá e encosta o seu dedo na parede. Vai demorar bastante tempo para você transferir calor com o seu dedo para a parede. Agora, se você for lá e abraçar a parede, isso é, se encostar na parede, o que vai acontecer? Quando você encosta na parede, a área sua de contato com a parede é maior, consequência, mais rápido você troca calor. Se mais rápido você troca calor, maior, portanto, é o fluxo de calor. Então, o fluxo de calor depende da área de contato. Faz diferença se essa barra aqui é de ouro, se isso aqui é uma colher de latão, se isso aí é um pedaço de cobre? É claro que faz diferença. E aí, para representar o material, nós vamos usar a letrinha K, que é uma constante para cada material, chamado condutibilidade térmica. Ok? Esse K tem uma unidade horrorosa, mas a gente só vai se preocupar com ela quando a gente chegar nos problemas. Qual é a unidade do K? Fluxo de calor pode estar em joules por segundo. Vamos pensar na unidade do K. Área é em metros quadrados. Temperatura pode ser em graus Celsius, em graus Fahrenheit, em Kelvin. Comprimento em metros.
cancelo aqui, ó, 1 metro quadrado com 1 metro aqui de baixo. O metro tá aqui, ó, multiplicando, eu levo ele para o outro lado, do ladinho do S. O grau Celsius está aqui multiplicando, eu levo ele para o outro lado, do ladinho do S. Então, eu vou ficar com joule por segundo, metro, graus Celsius. Isso é uma unidade para o K. Poderia ser calorias por hora, centímetros, graus Fahrenheit? Poderia. Então, o K é que vai me dizer em quais unidades vão estar o comprimento, a temperatura, a área, a quantidade de calor e o tempo. Então, é o K que determina todas essas coisas. Eu vou apagar todos esses meus rabiscos, porque tem bonitinho isso escrito no slide aqui para vocês, ok? Então, eu começo com fluxo de calor. Eu vou diminuir o slide, eu não sei se vocês querem copiar ou não. E aí, eu vou fazer a chamada enquanto isso, tá bom? E aí, na próxima aula, eu faço exemplos disso daí com vocês. Pessoal, hoje é dia 29. Rapidamente, a chamada aqui de vocês. Coloca para mim um S no chat. Quem estiver presente, tá? Então, copiem essa expressãozinha de fluxo de calor. Abner está presente. Põe um S para mim no chat, por gentileza. Alisson. André. Ok, salve, salve, André. O André Silva, agora eu tenho o André Vinícius. Arthur. Ok, Arthur. S de Super Pizzas. É assim que se fala? Caroline. Cadê a Carol? Carol não tá aí. Daniel. Cadê o Daniel? Salve, salve, Daniel. Diego. Eduardo. Efraim. Felipe. Gabi. Ok, Gabi. Giovana. Grazi. Não frequenta. Gui. O Gui Rodrigues. Ok. João Honorato. Joãozinho não tá aí hoje. João Pedro. Salve, salve, João Pedro. Pessoal, eu vou parar a chamada, eu vou mudar aqui o slide para vocês, só para vocês copiarem a outra equação, tá bom? Copiem aí as duas equações para vocês poderem calcular fluxo de calor. São bem simplesinhos os exercícios desse assunto. José William. Ok, José William. Juliana. Léo. Letícia. Salve, salve, Lelê. Lorenza. Lorenzo. Salve, salve, Lorenzo. Lucas Eduardo, que andou sumido aí das minhas aulas, né, Luquinhas? Bem-vindo de novo. Lucas Fernandes, sem problema, Lucas, acompanha os meets gravados lá no e-book, tá? Lucas Fernandes está aí, ok. Matheus Estevam e Matheus Gonçalves, cadê os meus Matheus? Beleza, Luquinhas. Matheus Gonçalves está aí. Micael, salve, Micael. Murilo, salve, salve, Murilo. Nicolas, ok, Nicolas. Paulo Roberto, ainda não voltou, Paulinho. Pedro. Poliana, salve, salve, Poliana. Raíssa, sumiu também a Raicinha. Ricardo. Richard. Juan. Salve, Juan. Ai, peraí que minha chamada aqui tá
um problema. Samuel. Tiago. Obrigada por me salvar aí, mano. Tiago. Vini, cadê o Vini Gavon? Ru. Aí. Carol, já volto aí, tá? Vitória Dantas. Vitória Dantas tá aí. E as meninas vão. Pessoal, copiaram essa tela que tá aí. Carol, já fiz chamadinha para você, tá? Fiz presença. Tela copiada. Ok, Daniel, você voltou depois da chamada, foi isso? Não, você está com presença, Daniel. Ok. Copiaram essa tela. Se alguém ainda está copiando, coloca um ponto para mim. Só para eu saber que está copiando. Então, não tem um ponto aí na tela. Pessoal, copiem esse slidezinho aqui para vocês saberem que cada uma dessas coisinhas na equação significa. Tá certo? Então, o símbolo que parece o vazio é o fluxo de calor. Olha as unidades, pode ser joule por segundo, calorias por segundo, calorias por minutos. O A significa a área da seção transversal, é a área que está em contato com a superfície que está sendo aquecida, tá? Metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados. Distância, ou largura, ou espessura, metros, centímetros, milímetros. O T maiúsculo é para temperatura, o T minúsculo é para tempo. Temperatura pode estar em graus Celsius, graus Fahrenheit ou Kelvin. E o K, ele é o coeficiente de condutibilidade térmica. Cada material tem unidade dele, joule por segundo vezes metro grau Celsius, calorias por segundo, centímetros, graus Celsius, e aí pode ter outras variáveis ainda possíveis para este K, ok? São quase 9 horas, espero que todos tenham copiado essas telas, anotado essa equação aí no caderninho de vocês, tá? O Daniel está dizendo, se for uma questão que seja a mesma temperatura em dois corpos, pode anular a temperatura. Não, você não vai anular a temperatura, não, você vai anular o fluxo de calor, tá? Porque o fluxo de calor é que não vai existir, Daniel. Aí você não vai nem fazer essas continhas, tá? Para ter calor indo de um lado para o outro, precisa ter variação de temperatura. Se não tiver, se as temperaturas forem iguais, o fluxo de calor é zero. Pessoal, estou encerrando aqui, olha, a apresentação. Alguém copiando? Se alguém estiver copiando, põe um ponto ali no chat para mim. Ok, Murilo, tá copiando. Quando você terminar, você me avisa, Murilo. Se alguém precisar já sair da aula, pode sair sem problemas, tá? Daqui a pouquinho eu vou encerrar a gravação e o compartilhamento. Uma boa noite para vocês e um bom descanso. Nos vemos na quarta. Tchau, professora. Boa noite. Muito obrigado. Até quarta. Até quarta. Na irradiação, a irradiação que você quer é esse aqui? Ok. Alguém quer que volte mais alguma tela? Ah, nós vamos agora para o primeiro MacNote. Dar aula. Tá certo? Vamos nessa, pessoal. Tchau, tchau. Estou parando aqui o compartilhamento. E agora eu tenho que preparar aqui as coisinhas para o primeiro Mac.